Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje decidi vir falar sobre Gentle Parenting, que é sempre algo que suscita muitas dúvidas e curiosidades. E há pouco tempo eu fiz inclusivamente um Reels no meu Instagram que teve muito feedback, muitas pessoas a fazerem perguntas, recebi muitas mensagens. Então, já tinha vontade de fazer este vídeo e fiquei com ainda mais vontade de fazer assim uma coisa um pouco mais calma e um bocadinho mais a fundo sobre o tipo de educação que eu dou ao meu filho, aquilo que eu concordo, aquilo que eu não concordo. E quero desde já deixar o disclaimer de que eu não sou psicóloga, não sou profissional em nada, vamos ser honestos. Eu não quero de todo transmitir a ideia de que eu sei tudo, de que faço tudo bem, de que eu é que sei o que está correto. Eu vou apenas partilhar coisas que são factuais e coisas com as quais eu concordo, que são a minha opinião. Pronto. Então, vamos começar pelo início, que é o que é Gentle Parenting. Basicamente é uma forma de educação pacífica, onde o foco são o respeito, a empatia e o consentimento, em que a criança é ouvida como a pessoa que é e que os pais não são assim uma figura autoritária e ameaçadora. Ao contrário daquilo que eu vou chamar o old school parenting, basicamente a forma como quase todos fomos criados, se bem que eu posso dizer que eu tive o privilégio de ser educada de uma forma muito gentle. Claro que certos aspectos foram passados de gerações em gerações e chegaram até mim dessa forma, mas felizmente a minha mãe conseguiu quebrar quase todos os ciclos mais agressivos e autoritários. Isto para dizer que aquilo que eu chamo old school parenting é assim uma forma de educação muito mais estrita e autoritária, muito focada no sucesso da criança. Por exemplo, começar a andar rápido, desfraldar, comportar-se bem, não desobedecer. Na minha visão, é uma forma de educação muito mais focada na aparência do que naquilo que a criança sente e é capaz de fazer ou entender. E eu sei que neste momento metade das pessoas que me estão a ouvir estão a achar que Gentle Parenting é uma ótima forma de criar crianças que fazem dos pais o que querem, que não têm regras nem limites, mas eu prometo que não é nada disso. Ter uma abordagem gentil não significa que não há limites nem regras e que os filhos não nos respeitam, significa apenas que a comunicação é feita de uma forma diferente. Por exemplo, quando chega a hora de deitar, em vez de eu dizer vai já para a cama se não apanhas, eu digo eu sei que queres continuar a brincar, que gostas muito de brincar, mas são horas de dormir, portanto tens mais 5 minutos e depois vamos, ok? E acreditem, eu juro por tudo no mundo que isto normalmente funciona. Porque tal como nós estivermos, sei lá, no meio de uma tarefa qualquer e nos aparecer o nosso namorado a dizer olha, podes ir levar o lixo, a nossa resposta vai ser espera só mais 5 minutos, deixa-me só acabar o que eu estou a fazer e eu já vou. Porque é que quando se fala das crianças, nós decidimos que naquele momento é a hora de fazer determinada tarefa e as crianças não podem acabar o raciocínio ou acabar aquela atividade que começaram. Normalmente basta dar 5, 10 minutos para elas concluírem aquilo que estavam a fazer e depois elas, por iniciativa própria, obedecem àquilo que nós pedimos. Porque quando uma criança é ameaçada ou castigada, ela não aprende o porquê de não poder fazer algo. Ela é obrigada ou proibida a fazer esse algo e as ligaçõezinhas no cérebro acabam por não se formar e as crianças fazem as coisas ou não fazem as coisas por medo e não por compreenderem o porquê das coisas serem como são. E se mesmo assim continuam a achar que é demasiado permissivo dar tempo às crianças compreenderem e não as forçar e fazer com que nos obedeçam, imaginem um cenário em que vocês vivem com um parceiro, uma parceira, com uma pessoa que vos está constantemente a ameaçar, a ser desagradável, que quando vocês erram ela diz que já não gosta de vocês ou que vos dá o tratamento de silêncio. Vocês conseguiriam ser felizes? Conseguiriam criar uma conexão profunda com essa pessoa e querer estar perto dela? Eu duvido seriamente. Quando uma criança comete um erro ou chora e é castigada por isso, ela não vai aprender que chorar é feio. Ela vai aprender que não vale a pena chorar porque ninguém a vai acolher. E poucas coisas são mais tristes que isso, na minha opinião. E ao contrário do que a maior parte das pessoas pode pensar, isto traz consequências terríveis para a vida daquela criança, mesmo quando for adulta. Pode causar falta de autoestima, ela achar que não é o suficiente para ter a atenção das pessoas de quem gosta, pode causar grandes problemas em confiar nos outros ou causar incapacidade de compreender e comunicar as próprias emoções. E vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas e das famílias não sabe comunicar, não sabe ser vulnerável, porque todos nós praticamente fomos criados a ouvir não é caso para tanto, não chores, não é preciso. Quando muitas vezes vocês pensarem quando eram pequeninos, vocês pensavam, é preciso sim, eu sinto vontade de chorar, mas não tenho espaço para isso, ou chorar
chorar é ridículo ou chorar é para fracos. Eu sei que isto é um caso ainda mais gritante no caso de rapazes e por isso é que a maior parte dos homens não tem a vontade para ser sensível, para chorar. A maior parte dos homens não sabe chorar, pelo menos os homens que eu conheço. Como se o facto de ter emoções fosse uma fraqueza, quando não é. Eu acho mesmo que estar em sintonia com os nossos sentimentos, conseguir comunicar aos outros, explicar o que estamos a sentir, porque é que estamos a sentir e ser capazes de tirar conclusões é um grande superpoder. E eu acho que dar essas ferramentas a uma criança desde cedo é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. O que eu faço com o meu filho, isto para vos dar também exemplos mais práticos, porque eu sei que às vezes ouvimos as pessoas a dizer que é certo fazer isto, que é errado fazer aquilo, mas quando não se dá exemplos específicos é um bocadinho difícil de pôr em prática e ficamos um bocadinho perdidos. E por mais que eu volte a repetir que não sou profissional, eu posso partilhar aquilo que eu faço que honestamente tem funcionado lindamente. Quando o meu filho, por exemplo, cai e começa a chorar, a primeira coisa que eu faço é ir a correr para o pé dele, mantendo a calma. Eu tento sempre não reagir muito, porque normalmente quando nós reagimos muito aí sim é que eles começam a chorar. Ir ao pé dele, perguntar se está tudo bem e se ele estiver a chorar, eu tento sempre ampará-lo e verbalizar aquilo que eu acho que ele está a sentir. Porque normalmente as crianças, quando têm, eu normalmente chamo de meltdowns, eu não gosto muito da palavra birras, porque acho que está associado a, sei lá, a mau comportamento, quase como se as crianças quando fazem birras o fizessem de propósito, quando normalmente é um desregular normal da imaturidade de tudo. Elas são crianças, são seres humanos há muito pouco tempo e é normal não saberem, tal como nós não sabemos e somos adultos, muitas vezes não sabemos o que estamos a sentir ou porque é que estamos a sentir o que estamos a sentir. Portanto, o que fará uma criança de 1, 2, 3, 4 anos. Então o que eu faço sempre é tentar verbalizar aquilo que ele está a sentir. Por exemplo, ele cai, começa a chorar, eu digo sempre, caíste, não foi, que chatice, deve ter sido assustador, magoaste em algum lado, queres que a mãe te dê um beijinho ou um abraço? E normalmente ele concorda sempre, ele aceita sempre abraços e beijinhos, ele é muito mimoso. Normalmente dou o abraço, ele olha para mim e sorri e volta a fazer o que estava a fazer. Porque lá está, às vezes as coisas acontecem, eles assustam-se e não conseguem lidar com aquele sentimento que os assolou, e o facto de terem a mãe, o pai ou alguém de confiança, alguém adulto que está lá presente para, se ele quiser ser amparado ou para explicar aquilo que está a acontecer e que está a passar pela cabeça dele, ajuda muito a dar nomes às coisas. Então o verbalizar aquilo pelo qual ele está a sentir ajuda sempre muito em situações assim de acidentes, de sustos, de medos. Também tentamos sempre mostrar-lhe que, por exemplo, não faz mal ter medo. Quando ele se assusta com alguma coisa e vem a correr, a chorar para o pé de nós abraçamos, dizemos a mãe, o pai, a avó estão aqui, e não faz mal ter medo, é normal ter medo, a mãe também tem medo, o pai também tem medo, mas está tudo bem. E explicamos o que é que está a acontecer. Se é uma moto, nós explicamos que a moto faz muito barulho porque tem um motor ou porque anda muito rápido, que temos que ter cuidado, mas que está tudo bem. Colocarmos nessa posição de igualdade para eles perceberem que os pais não são seres inalcançáveis, que nunca têm medo, que nunca têm problemas, que nunca choram. Pelo menos na minha visão enquanto mãe e enquanto filha, eu teria gostado de ver um bocadinho mais disso à minha volta, porque toda a minha família é muito forte. Aliás, o nosso apelido é Rocha e eu acho que não podia ser mais adequado. Ninguém na minha família chora, ninguém demonstra sentimentos, e eu felizmente tive a minha avó por perto, que era uma chorona e que tinha os sentimentos à flor da pele, e eu acho que isso fez mesmo muita diferença para eu perceber que não faz mal uma pessoa ser emotiva, que não é mais fraca porque chora, que não é mais fraca porque tem receios e fala sobre isso. Eu lembro-me da primeira vez que vi a minha mãe chorar, foi literalmente traumático para mim, porque eu nunca tinha visto aquilo e a minha mãe era sempre tão forte e tão capaz de tudo que vê-la no momento baixo foi verdadeiramente assustador. E eu acho que se educarmos as crianças com a noção de que os pais são humanos e que o facto de eles terem medo é normal, que faz parte da vida, que o medo é um sentimento como outro qualquer, que a tristeza é um sentimento tal como a alegria, que chorar é tão válido como rir, eu acho que vão crescer com uma conexão e uma vontade muito maior em relação às próprias emoções. Pelo menos é aquilo que eu acredito. Uma das coisas que eu mais ouço é: mas o mundo é um lugar cruel, portanto eu tenho que preparar os meus filhos para isso e não lhes vou facilitar a vida. Quando eu acredito que justamente porque o mundo é um lugar
lugar cruel, nós temos de criar um santuário em casa, um lugar seguro, um lugar em que na cabeça das crianças seja amparo, harmonia, amor, para elas poderem refugiar depois de estarem no mundo cruel. Com a forma que eu educo o meu filho, que eu acho que faz sentido, eu quero que ele perceba que, por mais que ele leve porrada lá fora, porrada entre aspas, ele tem sempre um sítio para onde voltar, onde vão gostar dele, independentemente de tudo. Onde o amor é incondicional, onde ele sabe que pode ser exatamente como quer ser, claro que dentro dos limites do aceitável, não é? Construir em casa a autoestima e a confiança que ele vai precisar para sair para o mundo e ser capaz de sobreviver em condições, sem sentir que vale menos que os outros, sem repensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar uma decisão, com medo das represálias que pode ter ou com medo do que vão dizer, porque se em casa uma criança estiver habituada a sempre que faz qualquer coisa tem os pais a gritar com ele, a dizer que ele está errado ou que não pode fazer isso ou que tem que fazer de outra forma, aquilo vai entranhando-se no nosso ser e acreditem que nós somos quase na totalidade aquilo que nos ensinaram a serem crianças. Ansiedades que nós temos, faltas de confiança, a dificuldade em lidar com o não, vem com traumas de infância. Por mais pequeninos que possam parecer, deixam marcas. Por isso é que eu sou tão defensora de que a nossa casa e a nossa relação com os nossos filhos tem que ser um lugar seguro e saudável. Porque no final do dia, se tudo correr mal, se ele tiver um dia péssimo, se acabar com a namorada, com o namorado, se for despedido do emprego, ele tem de saber que se vier falar connosco, ele vai ser apreciado e amparado e amado incondicionalmente. E eu acho que se uma pessoa tiver essa noção, tem muito mais força e ânimo para encarar as adversidades da vida. Quando uma criança faz algo de errado e é castigada, seja com uma palmada, seja fechando-a num quarto escuro, o que nós lhe estamos a transmitir é que o nosso amor por ela é condicional, que nós só gostamos deles se eles fizerem as coisas como nós queremos. Tomamos essa posição autoritária de eu é que sei, eu é que mando, tu tens que me obedecer, e sem nos apercebermos colocamos na cabeça das crianças a ideia de que elas não valem nada, de que a opinião delas não vale para nada, que nós não queremos saber do que elas sentem e que os pais são assim uns seres inatingíveis e incompreensivos e muitas vezes assustadores. E o que é que isso faz? Aumenta a distância, impede a conexão, aumenta o medo e a submissão. Basicamente dá origem a crianças que têm medo de falar, adolescentes que guardam segredos e adultos que não fazem bem questão da companhia dos pais. E eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero isso. Ao mostrar que o nosso amor é incondicional, nós construímos na criança a noção de que ela é suficiente, de que não tem de viver, de mudar para agradar outras pessoas, nem precisa ter medo constante de represálias. E normalmente o que eu faço com o Duarte, quando ele quer fazer alguma coisa que não pode, é: eu gosto muito de ti, mas não podes fazer isso agora. É errado, ou não pode ser, não podes sempre fazer o que queres, mas a mãe gosta sempre de ti. Eu digo isto muitas vezes. Quando ele está a ser mal educado, por exemplo, já aconteceu várias vezes, todas as crianças passam por essa fase de quando ficam frustradas começam a querer bater na pessoa que o está a enfrentar. Então quando ele me bate, eu digo sempre: a mãe nunca bateu em ti, pois não? E ele normalmente diz não. Eu digo: não podes fazer isso, é muito feio, não se bate em ninguém, não se bate na mãe. A mãe gosta muito de ti na mesma, mas não me podes bater. Baixo, sem gritar, mas assertivo. E ele percebe que eu estou a falar a sério e acreditem que as crianças conseguem compreender o que nós dizemos. Eu sinto que há sempre muita dificuldade em perceber isto. Nós achamos todos, a sociedade no geral, acha que as crianças são burras quando elas estão muito longe de serem burras. Elas percebem tudo. E uma das coisas que mais funciona, pelo menos no meu caso, com o meu filho, e acredito que isto seja diferente, cada pessoa tem, assim, botõezinhos que fazem disparar a compreensão ou a empatia, mas com o Duarte ele é uma pessoa extremamente empática. Então funciona sempre esta questão, como eu falei agora, quando ele me bate, eu pergunto-lhe sempre: olha, Duarte, não me podes bater na mãe. A mãe alguma vez bateu em ti? Ou a mãe costuma bater-te? E ele para
sempre a pensar, diz sempre que não, porque é verdade, e arrepende-se daquilo que fez, e normalmente dá-me logo um abraço, um beijinho a pedir desculpa. Ou com coisas mais simples do dia a dia, por exemplo, quando eu digo que são horas de tomar banho e ele começa a chorar, a dizer que não quer, eu tento-lhe explicar sempre, pôr-me naquele lugar de ser humano comum, que eu quero que ele compreenda que eu sou também, e digo-lhe sempre: eu sei que é chato, eu sei que não te apetece, mas às vezes temos que fazer coisas chatas e que não nos apetecem fazer. Às vezes a mãe também não tem vontade de tomar banho, mas se nós não tomarmos banho, ficamos doentes e a cheirar mal, e não pode ser, pois não. E ele fica assim a olhar para mim e diz: não, não pode ser. E normalmente depois disso eu digo para ele ir escolher os animais que quer levar para a banheira e corre tudo bem. Para mim o segredo é impor limites, explicar o porquê das coisas, mostrar empatia e não negociar o amor. O amor não pode ser negociável. Existe sempre e é importante as crianças perceberem isso, porque erros todos cometemos. E elas ainda mais, porque estão a aprender o mundo, estão a aprender a viver, estão a fazer tudo pela primeira vez. Portanto, se elas verem em nós um papel de compreensão e de amparo, vão ter a oportunidade de errar mais livremente e de perceber que não faz mal e que os erros só são erros se nós não tirarmos nenhuma lição disso depois. E em relação a birras, as famosas birras que toda a gente fala e que quando eu falo sobre este tipo de educação que implemento com o Duarte, me perguntam sempre: então como é que tu fazes quando ele tem aquelas birras monstruosas? Primeiro que tudo, é raríssimo eu consigo contar pelos dedos das mãos a quantidade de birras, as chamadas birras monstruosas, que o Duarte teve desde que existe. E eu sei que grande parte tem a ver com a personalidade de cada um, eu sei que há crianças mais difíceis que outras, mas eu acredito mesmo que grande parte do motivo pelo qual o Duarte raramente faz birras é porque, no geral, na vida dele, ele sente-se constantemente ouvido e valorizado. Por mais pequeninas que sejam as coisas, nós tentamos sempre incluí-lo nas nossas atividades, perguntar a opinião dele. Sei lá, vamos comprar sumo, vamos comprar bongo, e nós perguntamos se ele quer levar o bongo que tem um elefante na caixa ou se quer levar o que tem um canguru. E ele sente-se poderoso e confiante e satisfeito com essas perguntas e de poder tomar essas pequeninas decisões, de sentir que ele não é menos que nós, porque não é. Então eu acho que isso tem um grande impacto para ele não precisar fazer uma birra para sentir que está a ser ouvido, percebem? As crianças já são pessoas. Eu acho que tratamos as crianças como se elas se fossem tornar pessoas a seguir, e elas já são pessoas, elas já têm gostos, já têm prioridades, já têm coisas para dizer e gostam de ser ouvidas, tal como toda a gente gosta de ser ouvida. Por isso, em casos de birras ou de meltdowns, como eu costumo chamar, eu tento sempre fazer a abordagem como eu faria se fosse a minha melhor amiga, por exemplo. Se fosse a nossa melhor amiga no chão a chorar desalmadamente, como é que nós agiríamos? Provavelmente colocaríamos ao nível dela, perguntávamos o que é que se passa, calmamente, tentávamos perceber o que é que ela estava a sentir e perguntávamos a melhor forma de ajudar. Queres que eu faça alguma coisa? Queres um abraço? O que é que eu posso fazer por ti? E é basicamente isto que eu faço com o Duarte quando ele está a chorar desalmadamente por algum motivo. Coloco-me ao nível dele, perto, tento não lhe tocar muito porque o Duarte não adora ser tocado quando não lhe apetece. Tento falar baixinho, a dizer: eu sei que estás chateado, eu sei que tu querias comprar aquele peluche, mas nós já temos muitos peluches desses em casa e a mãe e o pai não podem estar sempre a comprar. Tem que ficar para outro dia. Queres um abraço para te sentires melhor? O que é que a mãe pode fazer por ti? E eu sei que a maior parte das pessoas vê esta abordagem quase como se fosse quase uma forma ridícula, como se estivéssemos a gastar o nosso paleio a falar para uma parede, e não estamos a falar com uma parede. Reagirmos a um meltdown com uma energia inferior fazemos com que a própria criança seja capaz de se autorregular, porque todos nós, a maior parte de nós, fomos criados com: quando fizéssemos uma birra, quando estávamos a chorar muito alto, ainda levávamos com gritos por cima, e isso das duas uma: ou nos calávamos por medo, ou aumentávamos ainda e começávamos a berrar ainda mais. É como juntar fogo a uma lareira. Então, com o Duarte, nestas situações, eu tento sempre diminuir a energia da situação e fazer com que ele perceba que certa coisa não pode acontecer por isto, por isto e por isto, mesmo que eu fique a falar com ele, a berrar na minha cara durante imenso tempo. Normalmente isso ajuda a acalmar, e quando eu começo a notar que ele ainda está a chorar, mas que já se está a acalmar um bocadinho, eu tento distraí-lo com outras coisas. Se quiseres, podemos
podemos ir ali à rua, vamos ver o rio, vamos ver os pássaros, queres ir? E normalmente isso resulta de tirar o foco daquela situação que ele já está a começar a perceber e ir para outro capítulo da vida e esquecer e deixar aquele problema para trás. Claro que há situações mais complicadas que outras e em situações em que ele não... Acho que isso só aconteceu uma vez, na verdade, em que ele teve um meltdown tão grande que nada do que eu fazia, nada do que eu dizia eu estava a acalmar e eu tive só que ficar ao pé dele e esperar que ele se acalmasse. Isto enquanto eu repetia constantemente: eu sei que estás triste, quando quiseres a mãe está aqui. E disse isto várias vezes: quando quiseres a mãe está aqui. Até que chegou uma altura em que eu perguntei: posso dar-te um abraço? E ele veio a chorar para o pé de mim, abraçou-se a mim e ficou ali durante uns minutos até conseguir voltar a acalmar-se. Muitas das vezes o que é preciso é tempo e paciência. E eu sei que não é fácil. Há dias em que não temos paciência. E eu não quero mesmo, e quero voltar a repetir, que não achem que eu consigo fazer isto tudo à primeira 100% bem todos os dias, porque não é verdade. Há muitos dias em que eu não sou a mãe que quero ser. Se eu estiver cansada, se estiver com pressa ou se não tiver conseguido fazer algo que queria fazer antes, eu noto que fico mais reativa e mais impaciente. E isso já me levou a gritar com ele ou a dar-lhe uma palmada 1 ou 2 vezes. E acreditem que o sentimento de culpa que vem a seguir a isso não compensa absolutamente nada. Nada do que ele pode fazer de errado compensa o que eu senti depois de lhe dar uma palmada ou de gritar muito alto com ele. A forma como ele olha para mim a seguir, ainda para mais ele não estando habituado, e ainda bem, das poucas vezes que isso aconteceu, ele olhou para mim com um olhar de... Naquele momento eu transformei-me num monstro aos olhos dele, porque eu sou muito maior que ele e gritei muito mais alto que ele e de repente a pessoa que era a mãe dele, que o ampara sempre, de repente era muito assustadora. E eu, enquanto adulta, ter a noção que o fiz pensar isso e passar por isso deixa-me mesmo muito triste e naquele momento é um sentimento de culpa arrebatador. Portanto, em momentos em que eu sinto que a minha paciência me está quase a saltar a tampa, eu tento sempre transportar-me para essas 2 ou 3 situações que já aconteceram, de lembrar-me: não reajas assim, porque tu vais sentir-te desta forma e vais odiar cada segundo. E normalmente isso resulta, mas quando não resulta e eu de facto grito com ele ou lhe dou uma palmada, e atenção, isto aconteceu 3 vezes no máximo, desde que ele existe. Mas se isto acontecer, o que eu faço é o que eu faria com outra pessoa qualquer: pedir desculpa. Desculpa ter-te batido, ninguém te pode bater, a mãe não te pode bater, desculpa. E eu sinto que há um grande estigma em pais, em adultos, pedirem desculpa a crianças pequenas, principalmente, quando é tão importante fazer isso. As crianças observam e absorvem absolutamente tudo à volta delas. Se nós queremos que eles se comportem de determinada forma e se eles nos virem a fazer isso, eles vão fazer isso também. E isto com pedir desculpa, com comer vegetais, com ler mais. Se eles olharem para nós e tivermos um livro na mão em vez de termos o telemóvel, eles vão ter mais interesse pelos livros do que pelos telemóveis. Eu sinto que a obsessão que as crianças hoje em dia têm com os dispositivos eletrónicos, tecnológicos, vem do facto deles nos verem constantemente com o telefone. As crianças não fazem o que nós dizemos, as crianças fazem o que nós fazemos. No fim do dia, eu vou sempre tratar o meu filho como eu quero que os outros o tratem e como eu quero que ele trate as outras pessoas. É tão simples quanto isso. E voltando à questão das birras, quando numa situação qualquer dessas vocês sentirem que não estão com capacidade para lidar com aquilo da melhor forma, que estão a sentir que vão dizer ou fazer coisas que não querem, peçam ajuda. Se tiverem o vosso companheiro ou companheira, se tiverem um familiar, um amigo, peçam para serem eles a interceder, para serem eles a lidar com aquela situação, ou se estiverem sozinhos ou sozinhas e a criança estiver num ambiente seguro, afastem-se um bocadinho, respirem fundo durante 1, 2 minutos e depois voltem para tentar lidar com a situação da melhor forma, que o vosso filho merece isso. Os nossos filhos merecem sempre a nossa melhor versão, por mais que muitas vezes nós não consigamos sê-la.
e está tudo bem, vamos errar muitas vezes. Muitas vezes temos mesmo dificuldade em manter a calma em situações dessas, porque nós já fomos a criança a fazer a birra e ouvimos os nossos pais a berrar connosco por cima ou a dizer que se continuássemos a chorar ainda apanhávamos por cima. Eu felizmente nunca passei por isso, mas ouvi muitos amigos meus ou familiares meus a dizerem tais coisas. Portanto, o mais comum é nós replicarmos aquilo que fizeram connosco. E o mais difícil é mesmo quebrar o ciclo, mas nestes casos é mesmo, na minha opinião, necessário quebrar estes ciclos de violência, porque é violência, na minha opinião. Se nós tratássemos os nossos namorados, parceiros, a nossa avó, a nossa mãe, da mesma forma que normalmente os adultos tratam as crianças, era chamado de violência. Só que, como é infligido em crianças, é chamado de educação e eu não consigo, isso não me cabe na cabeça. E antes de acabar o vídeo, tenho aqui só um apontamento de o que é que tu fazes em situações de perigo. Por exemplo, se ele estiver a aproximar-se de umas escadas muito íngremes ou se estiver quase a pôr a mão no fogão, sei lá. Claro que aí eu vou berrar, mas é uma situação de perigo iminente, eu tenho que o avisar rápido, tenho que chamar a atenção rápido, a minha voz tem que se sobrepor ao interesse que ele está a ter por aquele objeto ou por aquele penhasco, sei lá. Então aí é ok gritar, não é um gritar diferente, é um gritar de atenção, de alerta e não um gritar de autoritarismo e de castigo. Percebem o que eu quero dizer? São coisas completamente diferentes, a meu ver. Portanto, sim, muitas vezes, se o Duarte estiver a colocar-se em perigo ou outra pessoa em perigo, eu tenho que levantar a voz para chamar a atenção para mim. Eu grito para chamar a atenção e quando tenho a atenção dele, baixo a voz, para ele não achar que eu me estou a chatear, porque eu não me estou a chatear com ele, eu só quero que ele fique bem e que não se coloque em risco. E pronto, acho que toquei assim naquilo que eu achava ser o mais essencial acerca deste assunto. Espero ter conseguido transmitir a minha opinião. Claro que eu falho muitas vezes, claro que vamos sempre falhar muitas vezes, claro que estou constantemente com aquele sentimento de culpa e a achar que não estou a ser a mãe que poderia ser, que poderia ser muito melhor, muito mais perfeita, que as poucas vezes ou as muitas vezes que erro são vezes demais. Mas houve uma cliente minha que era psicóloga, por acaso, em que enquanto eu estava a tatuá-la, estava a falar sobre estas coisas e sobre momentos em que às vezes me passava e não agia da forma como eu achava que deveria agir, e ela disse que numa criança o que fica é a norma e não a exceção. Não faz mal se vocês tiverem sempre respeito pelos vossos filhos e terem cuidado com a forma como lidam com eles, é isso que vai ficar. Se vocês de vez em quando não conseguirem manter a calma e gritarem, ou se uma tarde de vez em quando não conseguirem ter energia para lhes dar atenção, eles ficarem a tarde toda na televisão, não é isso que vai ficar, porque o que é comum, o que é a norma é que vai criar a estrutura da pessoa que ele é e as memórias que ele tem e a forma como ele vos vê e se dá convosco. É disso que eu me tento lembrar em momentos em que eu própria estou insegura e me estou assim a martirizar, a achar que poderia ser melhor. Nós podemos sempre ser melhores, principalmente agora com as redes sociais, achamos sempre que há mães e pessoas mais perfeitas do que nós, que nunca erram, e quase nunca é verdade. Acho que o facto de nos preocuparmos já mostra que somos mães ou pais ou cuidadores suficientemente bons e que podemos sempre ser melhores no dia a seguir. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.